uma festa de aniversário com caráter solene. Não por acaso, afinal, a aniversariante é simplesmente a lei mais importante do DF. Estamos falando da Lei Orgânica, que completou 30 anos no último dia 8. E nada mais justo do que comemorar a data em plena Câmara Legislativa, local onde essa história foi literalmente escrita 3 décadas atrás. Uma importância histórica, né? Nós estamos aqui falando de 2 momentos, antes, né, da Constituição do Distrito Federal e depois, o que muda de forma circunstancial a vida das pessoas, né? A gente passou a exercer a democracia de fato e de direito. Então é um momento histórico, um momento extremamente importante. Mas a Lei Orgânica não foi a única estrela durante a celebração realizada no dia 19. O protagonismo foi merecidamente dividido com os parlamentares responsáveis por redigir a Carta Magna da capital, os constituintes, pioneiros do poder legislativo brasiliense. Neste momento de 30 anos, podemos nos orgulhar de termos um poder legislativo e termos uma representatividade da população do Distrito Federal. Voltar aqui na Casa do Povo é um momento muito gratificante. A alegria, né? Ver a lei subsistir ao tempo, ser aprimorada e cumprir a missão. Foi um momento, assim, um ganho político e democrático, né, de maior importância. Quando Brasília foi inaugurada em 1960, a população local não podia eleger seus próprios representantes. As leis distritais eram formuladas por uma comissão do Senado Federal, composta por políticos de outros estados, verdadeiros forasteiros que nem sempre entendiam as necessidades reais da região. Tancredo Neves disse certa ocasião que conhecia cidadão caçado, mas não cidade caçada. Brasília já começou sendo caçado. Quando Brasília foi pensada, foi como se não houvesse a necessidade de ter autonomia política. Mas, ao longo do tempo, a população viu que precisava ter. Precisava ter uma Câmara Legislativa, precisava ter um governador eleito. Então não tinha participação do povo. E na hora que surgiu a possibilidade de elaborar a Constituição, todos os segmentos da educação, da saúde, da assistência, do meio ambiente, todo mundo queria participar. O cenário mudou em 1991, com a instalação da Câmara Legislativa e a posse dos primeiros deputados distritais, eleitos para representar a população da capital. O maior desafio desses pioneiros foi a elaboração da Lei Orgânica, considerada a lei fundamental do DF. Esse marco legislativo rege toda a administração pública do DF, tratando de temas como a relação dos poderes, política fundiária e uso do solo, atividades econômicas, meio ambiente e vários outros assuntos. Com a Lei Orgânica, Brasília atingiu a maioridade e pôde finalmente caminhar com as próprias pernas. Não foi uma tarefa fácil, foi uma tarefa de muita dificuldade, havia muita divergência, havia muitos pontos de vista que não coadunavam, mas nós conseguimos chegar ao fim. Todo mundo que quis participar, participou, que nós fizemos várias audiências fora da Câmara Legislativa, né? Fomos de encontro à população para poder escrever essa lei orgânica. A qualidade do texto construído se deve muito à participação popular. O método à época foi muito propositivo, deu muita afirmação ao texto. Mesmo após 3 décadas, o texto da Lei Orgânica segue aberto a ser aperfeiçoado. Uma responsabilidade enorme que recai sobre os atuais deputados distritais, herdeiros do legado dos constituintes. A gente sempre tem que estar trabalhando, pensando no futuro e como que as coisas vão se desenrolar nos próximos 10, 20, 30 anos. A Carta Magna aqui do Distrito Federal, que é a Lei Orgânica, ainda não está fechada a sua página final. Ela ainda recebe as contribuições dos deputados. As leis ainda são feitas aqui por esta casa, por nós parlamentares. É moderna, avançada, uma das mais democráticas do Brasil, dá poder efetivo ao poder legislativo, mas infelizmente
tem alguns pontos que não foram cumpridos ainda, que falta completar, como, por exemplo, está previsto na Lei Orgânica do Distrito Federal a eleição direta dos administradores, isso está na Lei Orgânica, teria que ter uma lei complementar disciplinando essa eleição e até hoje não acontece. Essa modernização ela faz parte do cotidiano do brasiliense. Então é extremamente importante nós parlamentares estarmos atentos a isso e poder atender às necessidades dessas pessoas. Com 30 anos de idade, assim como a lei orgânica, Patrícia Silva integra uma geração que cresceu em um contexto de democracia plena no DF. Exemplo de uma juventude incapaz de imaginar uma realidade diferente da proporcionada pela lei orgânica. É difícil imaginar, né? Porque eu vivenciei, desde que eu tenho consciência, eu vivenciei uma democracia, né? Me sinto privilegiada de estar num cenário político favorável a mim, eu poder exercer meu voto, poder expressar a minha opinião política, a minha visão, escolher os meus representantes, né? Que vão me representar politicamente e administrativamente.